Esse canal ele tem uma missão que é claramente trazer maneiras mais complexas de ver o jogo, trazer informações, trazer opinião, trazer análise, assim. Quando eu levanto da cama é essa a intenção. Mas também tem algo que eu me sinto muito no compromisso de fazer, que é exaltar El Rei Davi Terãs. Pra mim, um dos grandes da história do clube, tá? Se você ainda não coloca o Terãs como um dos maiores jogadores da história do Atlético, eu indico você pensar nessa possibilidade. Porque desde que chegou, o Terãs ele não para de bater grandes marcas, o Terãs ele não para de ser decisivo, o Terãs não para de ajudar o Atlético em um dos melhores momentos da sua história. O jogador que veio do Penharol por pouco mais de 7 milhões de reais faz essa quantia ser quase ínfima em relação a toda a contribuição que o Terãs já deu desde que chegou em 2021 no Atlético. Alguns acham sem intensidade, outros acham um pouco criativo. As críticas elas perdem razão quando a gente começa a entender o impacto de Terãs com a camisa do Atlético. Desde que chegou no clube, o jogador que mais participou de gols. Já levou o Atlético a finais sul-americanas, a finais nacionais, a classificações importantes de Libertadores. E o Terãs, ele tá pronto para mais uma vez se confirmar como o principal gringo da história do Atlético Paranaense, porque para pensar comigo. Campeonato Paranaense tem uma vitória pro Atlético ou um empate pro Atlético chegar numa final. Seria mais uma final pro Terãs. Porque o Terãs ele disputou 4 competições que podem ter finais, né? Porque o Campeonato Brasileiro é uma competição que não pode ter final. Campeonato Paranaense, que o clube ele tá prestes a se confirmar em mais uma decisão. Copa do Brasil, o Terãs chegou na final contra o Atlético Mineiro, junto ao Atlético, obviamente, o Atlético chegou e o Terãs foi um dos principais responsáveis pelaquela classificação, pelas classificações, né, pelaquela campanha. É... Libertadores, o Terãs estava presente na campanha da Libertadores do ano passado, inclusive faz o gol que garante o Atlético na final. E Copa Sul-Americana, onde o Terãs é extremamente decisivo em semifinal, em final, sabe? Então, assim, de todas as competições que o Terãs ele poderia chegar na final, que ele disputou para chegar na final, ele ainda não chegou à final do Campeonato Paranaense. Mas a gente sabe que isso é questão de dias. O Atlético ele vai estar na final do Campeonato Paranaense. E ver um jogador tendo esse impacto na história recente do clube, não tem como a gente não falar de outra coisa a não ser idolatria. Quando eu digo que o Terãs é um dos grandes da história do Atlético, muita gente pode pensar, ah, não, óbvio que não. Mas olha isso, bicho. Olha isso. Desde que o cara chegou, o Atlético já esteve nas finais das 2 competições mais importantes da América do Sul. Já teve numa final de Libertadores, velho. Com impacto direto do Terãs. Fazendo jogada do gol da classificação das quartas de final. Fazendo gol da classificação para a final. Na Sul-Americana. Foi um cara fundamental na campanha toda. Jogou um absurdo contra a América de Cali. Ajudou o time a se classificar contra LDU. Aquele gol de bicicleta absurdo contra o Penharol. E mais aquela assistência também surreal contra o Penharol na Baixada. E agora no Campeonato Paranaense, pra mim o Terãs ele é o melhor jogador. Pra mim o Terãs é o jogador mais diferente. Pra mim o Terãs é o jogador mais qualificado. O Terãs ele consegue juntar a capacidade técnica dele, que é extremamente acima da média, a capacidade de desequilibrar jogos. Porque tem muito jogador que é muito bom tecnicamente e não desequilibra absolutamente nada. O Terãs ele é diferente, ele consegue desequilibrar e ser acima da média, desequilibrar e ser superior à maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Porque a gente já vem falando do patamar do Terãs temporada através de temporada. E esse patamar ele aumenta cada vez mais. E o Terãs ele melhora. O Terãs se mostra um cara mais completo, mais competitivo, mais criativo. Sabe? Então, assim, eu acho que 18 e 19, você tinha muito uma questão coletiva. Você tinha brilho individual do Bruno, você tinha brilho individual do Rony, você tinha brilho individual do Marco, do Nicão e tudo mais. Mas você tinha muito uma questão coletiva.
Porque muita gente boa junta, é natural que seu coletivo se sobressaia. Mas eu acho que a gente pode falar de um AT-DT. Um antes Terãs e um depois do Terãs. Porque mesmo em times inferiores, tecnicamente, a esse time que a gente está falando de 18 e 19, você ter uma referência muito acima da média, como é o caso do Terãs, ele resolve muitos problemas para você. Ele facilita muito sua vida. Ele faz o seu jogo ser mais acessível, independente do contexto. Se você precisar reagir, se você precisar atacar. Porque ele é um cara que tira coelhos da cartola. O Terence, ele é esse cara que ele tira soluções de onde não se espera. O Terence, ele é esse cara que tira gols, assistências, jogadas, onde o pessoal não imagina que pode sair. Então, quando a gente fala de um Terence finalista de Libertadores, finalista de Copa do Brasil, finalista de Sul-Americano, e óbvio que essas competições elas importam muito mais que o Campeonato Paranaense, mas você poder acrescentar o Campeonato Paranaense aí, então basicamente o Atlético só não chegou na final do Mundial, cara, é muito expressivo, velho. É muito expressivo. Assim, o impacto desse cara na história do clube. Óbvio que também não é ele sozinho, mas, repito, é uma referência. É o cara que participou de mais gols desde que chegou no clube. Então, assim, essas campanhas naturalmente são marcadas também pela digital do Terãs, pela capacidade do Terãs, pela potência do Terãs. E é um jogador assim que, quando chegou, eu não imaginava que teria esse impacto absurdo que tem, que poderia virar o ídolo que está se tornando, que entraria na história do Atlético, exatamente, como o maior gringo da história do clube. Então, assim, espero que seja uma final que termine em título. Final da Copa do Brasil não terminou em título, final da Libertadores não terminou em título. Não desvaloriza absolutamente nada a campanha, a jornada que Terãs e seus companheiros tiveram para chegar nessas finais. Eu acho que a única cobrança que a gente pode ter em relação ao Atlético é de se manter um clube competitivo. É de se manter um clube que disputa, de se manter um clube que compete. Isso aí eu acho que a gente pode cobrar tranquilamente ao Atlético. Se vai vir o título ou não, aí é outra história. Porque você tem do outro lado times capazes, você tem times querendo ser campeão e tudo mais. Mas a competitividade, o Atlético ele não pode abrir mão. E o Terãs, ele é um cara que ele potencializa muito esse Atlético competitivo. Ele potencializa muito esse Atlético desequilibrante. Ele potencializa muito esse Atlético finalista. E é um Atlético que se aproxima de mais uma final, se aproxima de mais um título. E eu acho que, assim, já são mais de 12 meses, né? Já é mais de um ano sem o título. O último título foi em novembro de 2021, título da Sul-Americana, se eu não me engano, dia 20 de novembro. Então, assim, voltar a ser campeão pro Atlético é muito importante, para mim é muito simbólico, para mim é muito expressivo. O Atlético ele precisa estar acostumado, precisa estar na rotina do Atlético, gritar é campeão, ser um time acostumado a levantar taças. Se isso acontece, eu acho que a mentalidade vencedora do clube nunca desaparece. E uma das referências dessa mentalidade vencedora, eu falo sem medo nenhum, é a Davi Terãs. Então, todas as saudações possíveis ao Rei Terãs. Merece muito.